glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Mas são poucos os soldados para a batalha. Ontem libertar as pobres almas oprimidas. De quem furioso as quebradas. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Tudo entregarei. Sim, por ti. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, pois quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vai valer a pena o sofrimento, vai valer a pena os muros que enfrentamos, vai valer a pena os obstáculos que nós muitas vezes não temos condições de pular, vai valer a pena, porque um dia nós estaremos com o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Desde já quero parabenizar a vovó Maria Rosa, que está aniversariando. É isso mesmo? Isso. Que Deus continue aí derramando graça, bênção sobre a vida da senhora, para que a senhora continue adorando e celebrando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Evangelho segundo São João, capítulo de número 5. Amém? Como você está em reverência ao nosso Deus? Não é a posição ereta, mas o coração voltado para o Senhor.
Nós vamos estar lendo a partir do verso 1, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, melhor dizendo, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. Repita comigo: esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado nada sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém, irmãos? O tema desta noite, que eu quero deixar aos irmãos: aonde está a nossa expectativa? Aonde está a sua expectativa? O cerne, ou o propósito desta passagem, onde João descreve aos seus leitores, aos seus contemporâneos, aos seus amados irmãos e todos que naquela época ali residiam, Jesus é apresentado como o Filho de Deus. O Filho de Deus encarnado em um homem, em uma pessoa. Jesus como Salvador, Jesus como aquele que quer resgatar, Jesus como aquele que quer trazer salvação à humanidade perdida, a uma humanidade que está longe de Deus, a uma humanidade que é segundo o retrato de que nós lemos nesta passagem, onde tinham coxos, onde tinham cegos, onde tinham doentes, onde tinham enfermos, onde ninguém ia. E lá estavam essa multidão de pessoas, e são para essas pessoas, e são para todos que ali estavam, que Jesus aparece como o Salvador, aonde o nosso irmão João está apresentando. E isso para os judeus é inadmissível, aceitar que Jesus, ali encarnado, um homem de sangue, de ossos, veias, andando na terra, para os judeus isso era inadmissível. Para os judeus isso era inaceitável. Como Deus se torna em homem, pois o homem é pecador e isto não passa de uma blasfêmia, segundo os judeus. Então isso para os judeus era algo inadmissível. Por quê?
Porque os judeus não aceitavam, não queriam entender isso. Mas Jesus, quando João apresenta Jesus, ele está apresentando à humanidade um Salvador, um libertador. Ele está apresentando à humanidade alguém que seria o único Deus que todos os joelhos se dobrariam e que toda língua confessaria que Ele é o Senhor. Então o propósito deste evangelho é trazer libertação aos cativos, trazer o arrependimento, curar os doentes, trazer vista aos cegos, trazer libertação espiritual à humanidade. É fazer a obra para que as vidas alcancem e reconheçam o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esta é a intenção. Esse é o propósito do Evangelho segundo São João. Jesus está onde? Vamos nos situar agora. Jesus está na Galileia. No versículo 50, do capítulo 4, nós vamos ver, nos antecedentes, anteriores, que Jesus ele realiza os seus 2 primeiros milagres. E o primeiro milagre que Jesus realiza é o milagre de transformar a água em vinho. O primeiro grande milagre, aonde os judeus contemplaram, aonde os judeus olharam com os seus olhos. Quando todo mundo achara que acabaram o melhor vinho, Jesus ainda tem o melhor para vir. Ele apresentam-lhe a água e ele transforma a água em vinho. E para os judeus aquilo é espantoso. E para todos que estavam naquela festa. Segundo e grande milagre que Jesus apresenta. Como homem, 100% homem e 100% Deus. Ele cura quem? O filho de um oficial. E o que é que Jesus diz para o filho do oficial? Deixa-me situar aqui no versículo. Deixa eu pegar o meu para-brisa. Não é tão simples assim. Jesus vai dizer o que para o oficial? Olha o que Jesus disse para o oficial no verso 50. Assegurou-lhe Jesus e disse: pode seguir, o teu filho vive. Irmãos, apenas uma palavra. Pode seguir. Pode ir embora. Vai em paz. O teu filho vive. Leva a bênção. Aleluias. O homem seguiu. De imediatamente o teu filho foi curado. Percebe? Jesus homem. Jesus filho de Deus. Que vem trazer a mim e a você a responsabilidade de reconhecê-lo como o meu e o seu único, suficiente Salvador nesta noite. Aleluias. Pensando e continuando neste tema, aonde está a sua expectativa? Eu quero que você preste bem atenção nesse tema. Parece meio esquisito, parece meio contraditório. Todo mundo poderia esperar muitas coisas deste texto, em relação a cura, sinais e maravilhas, um monte de coisa. Mas eu quero trazer a reflexão para você nesta noite. O que é? Aonde está a sua expectativa? O que é que você está buscando dentro da igreja? A sua expectativa está no homem? A tua expectativa está em quem? É isso que eu quero trazer à sua memória nesta noite. Aonde está a sua expectativa? Então nós vamos ver que Jesus, ele continua realizando os seus milagres. E entre eles esse daqui que eu acabara de citar. E Jesus vai para onde? Para Jerusalém. Da Galileia até Jerusalém são apenas 126 quilômetros. E Jesus está na caminhada. Jesus não tinha uma Mercedes.
Jesus não tinha uma BMW. Aonde está a sua expectativa? No carro? Aonde está a tua expectativa? Na casa? Aonde está a tua expectativa? No seu trabalho? Aonde está a sua expectativa? No homem? Jesus está andando. Jesus está continuando o seu ministério, o qual o Pai entregou na sua mão. Ele acabara de realizar 2 grandes milagres. Ele se encaminha para o 3º grande milagre. 126 quilômetros andando, da Galileia até Jerusalém. Jerusalém, ele chega em Jerusalém. Jesus se dá de cara com o quê? Um grande cenário. E qual é o cenário que Jesus percebe em Jerusalém? Jesus está dentro de um ambiente onde só se encontrava doentes, enfermos, paralíticos, cegos e o que você puder imaginar. Jesus está dentro deste cenário para realizar o quê? O grande milagre. Jesus está realizando a vontade do Pai. Jesus está na expectativa de realizar a vontade de Deus. Como Deus, Ele quer realizar a vontade de Deus Pai. Jesus não está esperando na sua expectativa. Jesus está aguardando na expectativa e na vontade de Deus. Do nosso grande Deus. Jesus está dentro de uns pavilhões, onde havia 5 pavilhões, e nesses pavilhões haviam colunas em torno de um tanque. Colunas em torno de um tanque. É aqui que começa. Primeira expectativa do homem. Preste atenção. Não crie expectativa em mim. Crie expectativa em Deus. A primeira expectativa que nós encontramos neste texto é um tanque com águas. A primeira expectativa que o homem tem, os cegos, os mancos, os coxos, os paralíticos e todos os enfermos que estavam lá. Qual era a expectativa que eles tinham? Em um tanque cheio de águas. Preste atenção, vem comigo. Quando eu e você colocar as nossas expectativas em coisas, estamos perdendo tempo. Tem glória a Deus, hein? Enquanto eu e você estivermos com as nossas expectativas nas coisas, estamos perdendo tempo. A água em si fazia alguma coisa? A água em si tinha poder naquele tanque de realizar alguma coisa? Repita comigo. Tinha poder? Aonde que estava a expectativa daqueles homens? Na água, no tanque. Segunda expectativa daqueles homens, daquelas pessoas. Acompanhe comigo. O anjo vai descer. O anjo vai descer. Vem comigo agora. Jesus diz a palavra do Senhor que o Senhor enviou o seu filho e o seu filho morreu na cruz e ao subir ao céu deixou o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. E conforme diz as Escrituras, pastor Donizete, o Espírito Santo habita onde? Em nós. Não precisamos do anjo. Não necessitamos que o anjo desça. Ainda que seja necessário, entenda-me. O Senhor habita em nós. Criamos expectativas que muitas vezes ficamos desesperançados. Que muitas vezes ficamos frustrados. O anjo vai descer.
como foi o caso daquele homem, se não me falha a memória, ali onde Isabel, se não me falha a memória, quando ele tem a visão de um anjo ao seu lado direito, e ele entra no incensário, é isso mesmo, pastor Paulo? E o anjo aparece ali a ele, e ele não acredita no anjo, e ao entrar, ele continua não acreditando, e o anjo disse, então, pois bem, aquilo que eu vim lhe entregar, você não vai receber, vai ficar calado, mudo. Ele entrou e saiu calado. Há casos específicos em que o anjo tem que descer. Só que, hoje, o Senhor habita em nós. Às vezes nós criamos expectativas que muitas vezes não podem ser alcançadas e nos frustramos. Aonde está a sua expectativa? Em anjo ou no Senhor nosso Deus? É nos anjos ou no Senhor nosso Deus? Porque segundo a hierarquia, os anjos estão abaixo de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Aleluias. Então não espere de anjo, espere do Senhor. Espere no Senhor. Aonde está a sua expectativa? Terceira expectativa. Águas serão agitadas. Lá estava o tanque, lá estava a água. O anjo descia e as águas eram agitadas. O anjo tocava e a água era agitada. Barulho, movimento. O que tem de crente hoje esperando movimento, esperando agitação, barulho. Se não tiver barulho, o Senhor não falou comigo. Ei, o Senhor trabalha no silêncio também. Criamos expectativas, depositamos expectativas nos outros, nas pessoas. E muitas vezes somos frustrados. Entramos, puxa, o culto não foi bom, não falou comigo. Sabe por quê? As suas expectativas estavam no homem. Quando as suas expectativas estiverem em Deus, no Senhor, as coisas vão mudar. Você vai entrar e vai sair diferente. Você vai entrar e vai voltar diferente. Você vai entrar e vai sair diferente e as coisas lá fora vão ser diferentes. Porque as suas expectativas estavam em Deus, no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta expectativa. Além de o tanque com as águas, o anjo que descia, as águas agitadas, tinha que ser o primeiro. Pastor, tinha que ser o primeiro. Porque aquele homem, irmãos, além de coxo, ele precisava de ajuda. E o que é que diz na palavra? Quando eu vou, outro vai à minha frente. Ele não conseguia. Tinha que ser o primeiro, tinha que chegar primeiro. Tenho que ser o primeiro. Tenho que fazer tudo primeiro. Depois o Senhor. As minhas expectativas estão em tudo nesta terra em primeiro lugar. E as nossas expectativas em primeiro lugar nesta terra é tudo vã. Não passa, não flui, não anda, não prospera, não cresce espiritualmente, não tem crescimento na escola bíblica dominical, mesmo porque não dá valor. Eu quero te convidar a vir à escola bíblica dominical, amém, pastor Paulo? Eu te convido a vir à escola bíblica dominical, domingo às 9 horas da manhã, venha.
nível espiritual, crescimento espiritual, amadurecimento espiritual. Quando a igreja procura este nível, cresce. E quando a igreja cresce, Deus abençoa por igual. Todo mundo é abençoado. Então tinha que ser o primeiro, porque se eu fosse o segundo, não dava. Eu perdia o tempo, eu perdia o passo, eu perdia a bênção. Só que no reino de Deus, quando Deus vai para entregar a bênção, Ele entrega a bênção, você não perde. Ninguém passa na sua frente. A bênção vem na hora certa. Aleluias. Vem no momento certo, eu não preciso passar na frente de ninguém. Eu não preciso atropelar ninguém. A bênção chega. Sabe por quê? Porque o Senhor vai entregar na sua mão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a Bíblia. Versículo de número 5. Pensando comigo no tema proposto nessa noite. Aonde estão as suas expectativas? O verso 5 vai dizer assim: estava ali um certo homem, enfermo havia 28 anos. Amém? Quantos anos? 38 anos. As expectativas dele estavam no tanque, na água, na agitação do anjo, na descida do anjo. Quanto tempo ele estava lá? Aquelas pessoas? 38 anos. São 38 anos esperando. Há quanto tempo você está esperando no homem? É 38 anos? Mais que 38 anos? 5 anos? 12 anos? 1 ano? 3 anos? Não sei. Quero te dizer que você está perdendo tempo. Se a sua expectativa estiver no homem. Mas se a sua expectativa estiver em Deus, eu tenho certeza que você sairá daqui nesta noite abençoado por Deus. Percebe, irmãos? São 38 anos de expectativas. Acompanhe comigo o cenário. Enfermo, coxo. A palavra de Deus vai dizer que, lá em hebraico, vai dizer que era uma palha que ele carregava e ele deitava. Não era um colchão da água que ele deitava. Mas era uma palha, onde ele pegava essa palha e carregava. Então imagine que ele está aqui, com a sua palha, ou deitado, olhando para a água, olhando para o tanque. Se ele fizesse isso, e o anjo descesse, ele perdia a bênção? Acompanha comigo a linha do raciocínio. Ele perdia a bênção? Então preste comigo atenção. Ele tinha que ficar assim, ó. Ele não podia, ó, desvencilhar o olho. Imagine aqui, 38 anos aqui, ó. Parado, olhando para a água. O anjo vai descer. A água vai ser agitada. Alguma coisa vai acontecer. Ei! Espere em Deus. Confia em Deus. Em vez de estar olhando para o chão, olhe para o alto. Porque a palavra de Deus vai dizer que é do alto que virá o socorro. O teu socorro vem do alto. O teu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. Não se apegue às coisas desta terra. Porque, irmãos, aquele lugar, preste atenção como é o coração do homem. Aquele lugar, irmãos, era um lugar chamado casa de misericórdia. Ninguém ia lá. Ninguém ia lá. Mas Jesus ia lá. Jesus foi lá. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um propósito. Jesus tinha algo a realizar naquele lugar. Jesus tinha alguma coisa a fazer naquele lugar. Então Jesus está dentro desse cenário, olhando para aquela situação, e aquele homem prostrado, olhando para aquele cenário, esperando que alguma coisa acontecesse. Talvez você esteja esperando que alguma coisa aconteça. No trabalho, na faculdade, na igreja, espera do pastor, espera de A,
espera de B, espera de C. Eu quero te dizer que o homem, ele pode te frustrar, mas Deus não. Mas Jesus não. Olhe para Jesus. É o seu autor e consumador da sua fé. Quando você está frustrado, chorando, deprimido, angustiado, sabe quem te consola? É Jesus. É o Senhor. Porque Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Assim como Jesus adentra naquele lugar, e Ele vai diretamente a quem? A um homem só. Pastor Paulo, tinha uma multidão lá. Mas Ele vai a quem, pastor Sérgio? A um só. A um homem só. A uma pessoa só. Tem dezenas de pessoas nesse lugar. Mas possa ser que Jesus esteja falando a uma só pessoa nessa noite. Jesus também trabalha com especificidade. Uma única pessoa. Uma única alma. Uma única vida. Jesus tinha um propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Salvar aquela vida. Trazer aquela vida à libertação. Vamos lá, continuando. De certo em certo tempo descia, certo? Ok, 38 anos. Olha o que Jesus diz para o homem. Verso 6, acompanhe comigo. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia há muito tempo, perguntou-lhe. Perguntou o quê? Queres ser curado? Queres ser curado? Jesus faz uma pergunta óbvia. Qual que é a resposta óbvia? Sim ou não? O enfermo responde alguma coisa? Segundo a palavra, não. Não me dá indícios de resposta nenhuma. Nem sim, também nem não. Jesus desiste dele? Não. Jesus tem um propósito. Ainda que a expectativa do homem estivesse naquele tanque, naquele lugar. E é aí que mora o detalhe. É aí que entra o reino espiritual. Porque eu e você fazemos do ambiente um lugar de crença, um lugar de religiosidade. Aquele lugar se tornou um lugar de crença. As pessoas depositavam a sua fé e a sua esperança naquele tanque. Naquele lugar onde a água se movia, onde o anjo descia. E esqueciam que Jesus, em pele e osso, estava ali transitando. Aleluias. Um homem está cego na sua crença. Quem é que está do lado do homem? Ei! Ei! Queres ser curado? Prestou atenção? Aonde estava a expectativa do homem? No tanque. Quem é que estava falando com ele? Jesus. Ele deu a mínima? Não. As nossas expectativas estão na terra. E quando Jesus fala conosco, nós nem ouvimos. Nós nem percebemos. Jesus está empurrando. Ei, eu quero falar contigo, varão. Varão, eu quero falar contigo onde tu estás. Eu quero te curar. Eu quero te libertar. Eu quero tirar essas dores. E aonde está a nossa expectativa? Nas coisas. Na igreja. A igreja em si, irmãos, não é nada. Não passa de um edifício. Eu e você carregamos o Espírito dentro de nós. Quando entramos, o Senhor está conosco. Não deposite a sua crença dentro de uma igreja. Creia no Senhor Jesus e Salvador. Mensagem do Evangelho pura para você nesta noite. Mensagem do Evangelho pura para você nesta noite. As suas expectativas para que você seja um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Temos problemas, temos dificuldades.
A palavra nos ensina que Jesus conhecia ele, sabia da sua necessidade, tanto que, quando Jesus pergunta a ele, quer ser curado, você sabe o que Jesus quis dizer? Eu sei que você está há 38 anos em enfermidade, porque você é um pecador, e devido à consequência dos seus pecados, é que você está aí carregando toda essa dor de enfermidade. Foi consequência dos seus pecados. Casos e casos, tá? Não quer dizer que quando nós estamos enfermos, é porque pecamos. Ok? Biblicamente falando, quando Jesus fala com o cego de nascença, quando todos achavam que ele havia pecado, Jesus diz o quê? Ei, não foi ninguém, nem pai, nem mãe, nem os seus antepassados que pecaram. É para que o meu poder, a minha glória se manifeste na vida dele. Amém, irmãos? Então nem tudo está relacionado ao pecado. Mas neste caso, este homem era um pecador. Por isso, estava doente há 38 anos. Acompanhe comigo novamente. Jesus está tocando. Jesus quer curar. Jesus quer salvar. Jesus quer mostrar àquele homem que ele é o Salvador, que ele é o libertador e que veio para salvar a humanidade. O versículo de número 7. Eu quero que você acompanhe comigo. Um homem enfermo queixou-se. Aleluias. Além dele não ouvir, além dele não prestar atenção quem estava falando, além dele não reconhecer que era Jesus, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesta passagem, quando nós estamos com as nossas expectativas nesta terra, neste mundo, no trabalho, nos nossos afazeres, a primeira coisa a falar é se queixar, pastor Paulo. É queixa. Existem crentes reclamões? Não me respondam. Reclamões. A primeira coisa foi reclamar, se queixar. O que ele disse? Queixou-se o homem. Senhor, primeira coisa, ele se queixa. Segundo, ninguém me joga. Aonde? Joga aonde? Na onde? No tanque. Irmãos, vem comigo. Quem é que estava com ele? Jesus. Para que se jogar no tanque para ser curado se ele estava do lado de Jesus? Preste atenção. Vocês estão entendendo a mensagem? Estão captando a mensagem? Religiosidade não salva. Religiosidade não converte. Religiosidade não traz arrependimento. O que traz arrependimento é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem glória a Deus aqui? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esperança falsa. Crentes com esperança falsa. Tem na igreja hoje? Tem. Lamenta a miséria e o egoísmo do outro. Olha a continuação do versículo. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce o outro antes de mim. Reclamam, murmuram e reclama de egoísmo. Que os outros vão na frente. Ei, enquanto a sua esperança estiver na expectativa dos homens, está assim de pessoas sendo abençoadas por Deus. Você sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele está assim, de braços abertos para abençoar. Mas quando a sua expectativa estiver em Deus, você está dentro dessas multidões que serão abençoadas. É assim que Deus trabalha. É dessa maneira que Deus trabalha. Não crie expectativa no homem. Você pode ser frustrado.
Se a minha esposa estivesse aqui, eu ia dizer para ela, não crie expectativa em mim. E nem eu posso criar expectativa nela. Nem eu posso criar expectativa na minha... Cadê minha filha? Ali, achei. Ali atrás. E nem ela em mim. Nós temos que criar expectativas em Deus. Amém, irmãos? Porque a sua expectativa em Deus, você vai alcançar a vitória, você vai ser curado, você vai ser curada, você vai ser abençoado por Deus em todos os sentidos, em todos os âmbitos espirituais, físicos, emocionais, seja o que for. Por quê? Porque Deus conhece a sua necessidade. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Estou partindo para o final. Me suportem aí mais alguns minutos. Ninguém me ajuda. Crente murmurão. Ninguém me ajuda. Porque está com a expectativa no outro. E não está em Deus. A nossa expectativa deve estar em sua ordem. E na sua palavra. Olha que maravilha. Olha o que nós aprendemos agora. Preste bem atenção. Jesus, no versículo 8, ele vai dizer, assim como no capítulo 4, verso 50. Jesus disse para o homem, levanta-te, apanha o teu leito e o quê? Anda. Não é isso? Toda a ordem de Jesus precede de poder. Aleluias. Toda a ordem de Jesus precede de poder. Ah, mas como que eu vou fazer? Deus já te abençoou, Deus já te deu poder, faça. Aleluia. Quem recebeu aí? Amém, irmãos? Jesus dá a ordem. E agora, o que eu faço? Faz. Faz o que Jesus te disse. Porque na ordem já vem o poder. Já está junto. Jesus dá o pacote. É completo. Foi falado aqui nesta noite. É completo. Não é pela metade. Quando Jesus disse para aquele homem, no versículo 50 do capítulo 4, pode seguir, o teu filho vive. Foi um combo que Jesus deu para ele, de libertação, cura e salvação. Pode seguir. Eu vou seguir para onde, Jesus? Pode seguir. Teu filho vive. Aleluias. Toda a palavra de Jesus precede de poder. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, diz a palavra. Você está fraco? O poder de Deus te aperfeiçoa. O poder de Deus te dá força para enfrentar essa dificuldade. O poder de Deus te fortalece. O poder de Deus te dá ânimo. O poder de Deus te dá vigor. O poder de Deus te traz esperança. O poder de Deus te coloca de pé. Anda agora. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta e anda. E é interessante que quando Jesus fala para ele, levanta e anda, apanha o teu leito, os judeus não estão preocupados com a vida em si daquele homem, que acabara de ser curado, que acabara de receber uma bênção. A preocupação dos judeus está no guardar o sábado, pastor Donizete. Vai aqui uma deixa para mim e para você. Ser religioso não vai adiantar em nada. O que vai adiantar é obedecer a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O que vai adiantar é obedecer o Senhor Jesus. Porque quando aquele homem toma o teu leito, os judeus foram de encontro àquele homem. Aquele homem acabara de receber a bênção. E o que tem de gente se levantando quando outras pessoas recebem a bênção, não é? Demora mais de 38 anos para receber uma bênção. E quando recebe, alguns dizem assim, ele?
Ela? Por que ele? Por que ela e não eu? Ei, você não está um pouquinho religioso demais, não? Para se achar melhor do que o seu irmão que acabara de receber a bênção? Se ele recebeu a bênção é porque chegou o momento dele receber a bênção. Glorifique a Deus na vitória do seu irmão. Aleluias. Glorifique a Deus na vitória do seu irmão. Quando o seu irmão acabar de cair e Deus coloca ele de pé, glorifica a Deus porque o Senhor levantou ele e tirou do lamaçal do pecado. Não aponte, não acuse. Não queira colocá-lo no chão novamente, porque já foi difícil dele se levantar. Ele acabara de ser recebido por Deus, onde o próprio Jesus estende a mão. Não acuse, não aponte. Você está preocupado com religiosidade. Ah, porque ele fez assim, porque ela fez assim. E começa a acusar. Ei, Jesus sabia que o homem tinha feito. Mas se você tiver um pouquinho de ciência da palavra, a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus não acusa aquele homem, mesmo sabendo que ele havia pecado. Sabe por quê? Porque Jesus não acusa ninguém. Quem acusa é o nosso adversário. Jesus apenas ajuda. Aleluias. O que eu aprendo nesta noite é: não aponte o dedo para ninguém. Não acuse ninguém, aleluia, porque o dono da cura está aqui para levantar aqueles que estão caindo. O dono da cura está aqui para levantar aqueles que precisam de perdão, aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de ser restaurados, de ser colocados de pé. Não acuse, não aponte, não seja religioso. Não diga eu sou melhor do que A, eu sou melhor do que B, eu sou melhor do que fulano, beltrano ou cicrano. Eu não sou nada, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Toma o teu leito e vai, meu filho. Versículo 14, concluindo. Olha o que diz. Ele acabara de receber a bênção. Ele não disse que queria ser abençoado. Ele não disse. Você não vai ver no texto que ele queria ser abençoado. Mas Deus tinha uma bênção específica. Deus tem bênção específica nessa noite. Não sei para quem, mas eu creio que o Senhor trouxe bênçãos específicas nessa noite. Aquele homem não pediu, aquele homem estava lá, esquecido, abandonado, largado, porque ninguém, a família, ninguém mais estava com ele, se sentia só, talvez seja o seu quadro nessa noite, mas Jesus tinha um endereço certo, o número certo, a rua certa, a casa certa, o apartamento certo, o bloco certo. É bloco A, é bloco B, é bloco C, é bloco D, é bloco G, é bloco O. Seja qual for o bloco, seja qual for a casa, casa 4, casa 3, casa da esquina, Deus tem o endereço certo. Jesus sai da Galileia, vai para Jerusalém e abençoa aquele homem. Para finalizar e bater o martelo, versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: o quê? Veja, você já está curado. Só uma ressalva. Não volte para que não te aconteça coisa. Ei, se coloque em pé. Jesus já te curou, amém? Jesus já te libertou, amém? Jesus já te deu salvação, amém? Não volte a pecar. Só uma ressalva. Não volte a pecar.
porque pode acontecer coisa pior. Ah, mas eu não tenho medo da morte. Amém. Você não tem medo da morte física, mas da morte espiritual eu diria a você que você deveria repensar. Porque a morte espiritual significa condenação eterna. Era o que Jesus estava dizendo para aquele homem. Já te libertei, já te salvei, pode ir. Mas só uma ressalva, não peque mais. Porque se você pecar, você está condenado para o resto da sua vida. E a condenação é, 2 pontos, travessão, longe de mim. Quem quer ficar longe de Jesus? Quem quer ficar longe de Jesus? Eu não quero. Então não peques mais, porque você já foi liberto. O sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado. Não tornes a fazer aquilo que você sempre faz. Feche seus olhos. Não torne a fazer mais, porque Jesus já te curou. Jesus já te salvou. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. O sangue de Jesus foi vertido para te dar vida e te trazer esperança hoje. A única coisa que Jesus requer de mim e de você nesta noite é: não crie expectativa no homem, crie expectativas em Deus. E reconheça o Senhor e Salvador nesta noite como seu único e suficiente Salvador. Esse é o desejo do nosso Senhor Salvador, que você reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, que esta palavra que acabara de ser ministrada entre no profundo do coração. Vá lá, Senhor, aonde o homem não alcança, aonde o pastor não entra, aonde a mulher não conhece, aonde o marido não conhece, aonde o filho não sabe. Entra, Senhor, entra naquela situação, naquele lugar aonde ninguém pode entrar. Tira a sujeira, limpa, Senhor, coloca para fora todos os entulhos, porque o Senhor morreu por nós. Vem, Senhor, nos lavar nesta noite. Vem nos purificar nesta noite e nos libertar de todo o nosso pecado que tão de perto nos rodeia. Toma, Senhor, os teus filhos que aqui estão, a tua igreja, o teu povo, que eles não se tornem religiosos, Pai, mas se tornem verdadeiros adoradores do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amém. As palmas louvam o nome do Senhor.